falou que Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior de tudo, do que Moisés, do que Davi, do que de tudo. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Aleluia. O que é um sumo sacerdote? Você vai saber agora. Hebreus 5. É bom a gente ler o texto que explica o que é um sumo sacerdote. Lá em Êxodo fala muito, né? Nós vamos ainda ler muita coisa ainda sobre o sacerdote. Então era uma função que só Deus poderia escolher. Um pastor, ele pode ser escolhido pela bispa, pode ser escolhido pelo outro pastor. Agora o sumo sacerdote, só Deus escolhe. Amém? É uma coisa séria. Vamos ver aqui. Abriram? Diz aqui, ó. Cristo superior ao sacerdócio da antiga. Viu? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a quem? A Deus. Ele é construído a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios pelos. Então, o sacerdote, existe o sacerdote e existe o super sacerdote. Então, esse sacerdote aqui que ele está falando é constituído por Deus para levar tanto a Deus o perdão para aquele que levou a oferta, como também ele também tem que pedir perdão, porque ele é falho também. Estou falando do sacerdote humano, tá? Humano. Então ele diz aqui, ó, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos o quê? Dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está sujeito à fraqueza. Diz aqui a minha Bíblia. Então, o sacerdote, o que ele faz? Ele compadece da pessoa, né? Na época, as pessoas chegavam lá com doença, com tudo, levavam para o sacerdote oferecer a Deus o perdão dos pecados dele. Então, o sacerdote, ele olhava assim, ele tinha misericórdia. Ele clamava a Deus por você. O sacerdote tinha que ser amoroso. Você não podia chegar lá e fazer de qualquer jeito, não. Mesmo porque, quando se oferecia a Deus, o anjo vinha e tocava ali naquele sacrifício, e a fumaça subia, a fumaça do fogo subia. E se a fumaça fosse reta, ela subisse reta, Deus estava aceitando. Amém? Mas quando a fumaça começava a ficar andando de um lado para o outro, é porque o sacrifício ali, não do sacerdote, mas da pessoa, ela tinha feito errado. Amém? Você vê como é que era a lei, né? Então ninguém cumpria a lei, era muito difícil cumprir a lei. Por isso que Jesus teve que vir. Não teve homem nenhum, por mais santo que fosse, nem Moisés, nem Jó, nem ninguém, tinha que ser o próprio Filho de Deus, porque ninguém cumpriu a lei. E quem queria se apresentar a Jesus como que ele era santo, Jesus botava ele lá embaixo. Jesus dizia: aquele que se exaltar será humilhado, e os humilhados serão. Então o sacerdote, ele tinha que ter compaixão. É igual um líder. Você sabe o que um líder faz? Um líder de qualquer situação, principalmente daqueles mais pobres. O líder, ele se levanta, por quê? Porque ele tem amor àquelas pessoas. Vamos supor, você está sendo injustiçado no seu trabalho, você trabalha numa empresa, está sendo injustiçado. Então aquele líder vê que o patrão está subtraindo tudo, explorando você. Então ele toma as suas dores. Aí o patrão diz: o que você tem com isso? Deixa eles. Aí você se reúne com eles, começa a defender. Então você é um líder, você esconde isso. Quando você vê uma pessoa brigando, você não tem vontade de separar, assim, né? Para com isso, né? Deixa isso para lá, né? Porque você é da paz. Então, a pessoa que é da paz é um sacerdote.
Lu, mas eu não gosto de me meter. Não, não se mete. Mas tem coisa que você dá uma palavra e a pessoa aceita, né? Ah, irmão, para com isso, não vive isso não. Perdoa a irmã, perdoa o irmão. Ah, não. Você está sendo uma pessoa que você ama aquela pessoa. Então, o sacerdote tinha que ter condolência. Ele tinha que sentir a dor da pessoa. Igual Cristo sentiu. Amém? Esse negócio de dizer, você, só os membros têm que fazer, o pastor não faz nada, o pastor tem que fazer também. Eu, como pastor, eu tenho que orar por você, eu tenho que amar você. Amém? Porque eu estou servindo a Jesus. Agora, um tem que respeitar o outro. Né? Eu não posso passar, exagerar, e nem você também pode chegar e achar que pode fazer tudo com o sacerdote. Não pode. Mas o sacerdote tem que ter o quê? Amor. Então ele precisa condoer-se dos ignorantes. Por que ignorante, irmão? Ignorante que não sabe ler? Não. Ele está falando da espiritualidade. Tem pessoas que não conhecem nada. Eu vivia na ignorância. Você não vivia? Eu mesmo no sistema religioso, mesmo conhecendo a Bíblia, mas eu não entendia a parte da doutrina, porque eu não fui ensinada a doutrina. Eu vim aprender a doutrina da graça e da verdade aqui na Igreja Universo Cristo Fé e Ação. Aleluia! Glória a Deus! Eu louvo a Deus por isso. Então, ele fala aqui, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, versículo 2, e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de quê? De fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si. Está vendo? A carapuça serve para mim também. Eu vou orar por você, mas eu tenho que me ver também. Se eu estou agradando a Deus. Amém? Porque quando você anda legal, as bênçãos vêm até você. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti. Amém? Então vai vir as bênçãos sem nem você pedir, você nem estar pedindo aquilo e você recebe. Amém? Então diz aqui, ó, por ele também, além do povo, o versículo 3, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por quem? Como aconteceu com quem? Com Arão. Arão foi o primeiro sacerdote na terra. Porque no céu, você vai ver lá na frente quem foi, quem era, e quem foi e que se formou. As coisas de Deus é ligada às espirituais. Tudo que tinha no céu era figura, sombra. Hoje nós não precisamos nada disso. Hoje nós vivemos na luz. A gente vivia na penumbra. Hoje a gente vive na luz. Você quer viver na luz? Então, observe a doutrina do Senhor, que é a graça. Então ele diz aqui, ó, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão foi a primeira tribo que Deus separou os levitas. Os levitas eram homens que só se dedicavam ao louvor e adoração do templo. Amém? Davi, quando ele foi rei, ele tinha muito cuidado com os levitas, com os que cantavam na igreja, com os que tocavam, mesmo porque ele tocava também, né? Então, ele se ajuntava e ele se alegrava. Por isso que ele dizia assim, me alegrei-me quando me convidaram para ir aonde? Na casa? Então, a mesma coisa é você. Arão foi levantado sacerdote. Arão era sumo sacerdote da terra, né? Mas ele só era sacerdote. O sumo é Jesus. Amém? Ele foi levantado, então Arão tinha que fazer o sacrifício do povo,
oferecer, botar o sangue do bode lá, tudo, oferecer a Deus, mas primeiro, antes dele chegar lá, ele tinha que fazer o dele primeiro, porque ele era um ser humano, ele errava, amém? E ali já estava representando Jesus Cristo. Por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, fala com ela, não bate. Da outra vez ele pediu para tocar, mas dessa vez ele falou: fala, amém? Então ele faz essa comparação, que Jesus é a rocha, que Jesus é o sacrifício, porque era tudo sombra, amém? Que viria a ser a realidade. Então Arão, antes dele entrar para ele sacrificar para o povo, o que ele tinha que fazer? Sacrificar para ele primeiro. E por quê? O sacerdote ele só podia entrar no Santo dos Santos, que era o tabernáculo feito por Moisés. Tinha o santo, que era o primeiro tabernáculo, o segundo tabernáculo, que só entrava o sumo sacerdote. E se ele estivesse em pecado, se ele tivesse errado e entrasse lá no Santo do Santo, na hora ele era queimado, fumigado. Por isso que eles eram amarrados. Quando ele ia entrar no sumo, lá no tabernáculo, amarravam o Arão pela corda e deixava lá fora. Por quê? Porque se Arão tivesse errado, ele ia ser fumegado pelo fogo do Espírito Santo. Ele ia virar salsicha, churrasco. Viu que coisa séria? Então, aí quem é que ia entrar lá dentro? Ele ia ficar lá dentro. Quem é que ia entrar lá para morrer também? Ninguém queria, né? E o sacerdote não saiu. Ih, morreu. Vai lá, fulano. Pô, nada. Ah, ruim. Aí, o que eles faziam? Puxava a corda. Puxava a corda. Aí, se ele tivesse morto, ele vinha ser arrastado para fora do... Mas quando o sacerdote saía, era alegria só. Aleluia! Isso queria dizer que Deus ouviu a dele e ouviu a sua também. Amém, igreja? Aleluia! Assim como eu oro para vocês, e me sinto feliz. Mas antes de subir aqui, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que chegar ao chão. Me ajoelhar não é o joelho não, é se humilhar para Deus. É chegar aqui e orar, porque você não pode subir aqui de qualquer maneira, com mentira, com isso, com aquilo. Você tem que ser uma pessoa de Deus. Amém? Então é a mesma coisa. A única diferença é que nós vivemos a graça. E Deus dá um tempo para a pessoa se consertar. Se a pessoa não se conserta, aí ele vai colher o fruto. Mas se você é de Deus, antes de subir aqui, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Senhor, como é que está a minha vida? Me perdoa se eu fiz alguma coisa que magoou alguém. Eu tenho que falar com Deus primeiro, para quando eu chegar aqui, Deus me usar. Eu conheço um pastor que ele se achava peito de pombo. Quando ele subia no altar, todo mundo, ele se achava. Então, quando foi um dia, ele disse para mim, ele confessou para mim: Lu, um dia eu subi no altar, Deus sempre me inspirava para falar com o povo. Um dia eu subi no altar, não orei desse, cheguei de qualquer maneira, entrei e tal. Porque uma coisa é você estar fazendo uma coisa, que você está fazendo a obra, você é obrigado a subir rápido. Deus perdoe. Mas se você tem tempo de chegar e orar a Deus, você tem que fazer isso. Amém? Como pastor, você como membro, você tem que chegar na igreja cedo e orar. Para Deus falar contigo, através da palavra. Amém? A responsabilidade é minha e sua também. Então, ele chegou e falou, eu entrei no altar, vi a igreja cheia, lotada, fiquei todo feliz. Aí me achei que eu é que era o cara. Falou, quando ele pegou no microfone, a voz dele, a língua prendeu. Bom. Ele ficou assim, bom. Falei, meu Deus. Aí ele começou a tremer. No altar. Aí ele falou, eu queria falar bom dia e não saía. Aí ele mandou o rapaz tocar lá.
Disse que se ajoelhou assim atrás do púlpito, começou a chorar, falou: Senhor, perdoa. Ele estava com mágoa no coração do irmão dele. Ele disse: Senhor, perdoa. Começou a orar. Quando ele levantou, ele: bom dia! Amém? Aí ele falou que nunca mais ele iria fazer isso. Então é a responsabilidade. Você pensa que pode chegar aqui e pegar o vou fazer porque eu sou tal. Vai atrás. Todos esses que fazem dessa maneira, ele cai. Ou chegou para a bispa Lúcia e falou: você não é nada. Você não é nada sem mim. E ela chorou ali, ó, chorou. Ela me contou isso, ela chorou. Chorou pela dor que sentiu. Você não é nada. Sem mim você não é nada. E Deus deu o ministério a ela. Amém? Então, é exemplo que a gente tem que guardar. Quem é de Deus é de Deus. Entendeu? Não adianta você querer imitar uma coisa que você não é. Você tem que ser aquilo que você é para Deus. Mesmo porque Deus, quando olha para você, Ele sabe tudo do seu respeito. Você conhece você de cor e salteado. Amém? Então o sacerdote é isso. Ele tinha que primeiro se limpar. Vamos ver aqui. Assim também. E outra coisa, o sacerdote, só quem pode escolher é quem? Deus. Então Deus escolheu Arão. De Arão veio os filhos de Arão. Quando Arão morreu, os filhos de Arão substituíram o pai, porque eles eram daquela tribo. Eles não podiam fazer, ele não podia trabalhar igual as outras pessoas. Eles tinham que viver do templo. Eles tinham que viver das ofertas do templo. Eles eram homens consagrados a quem? A Deus. Ele não podia ter envolvimento com as coisas do mundo. Eles eram homens de Deus. Quando as pessoas chegavam, eles tinham a palavra de Deus para falar. Amém? Então, daí veio os filhos de Arão. Aí dos filhos de Arão nasceram os filhos dele. E assim chegou até hoje, que são pastores, bispos, entendeu? São o ministério dos levíticos. Agora, muitos levaram para o lado espiritual. Querem ser uma coisa que não é chamado. Pastor hoje é um título. É como um advogado. Você é um advogado. Você pode ser um advogado de caráter e você pode ser um advogado sem caráter. É a mesma coisa. Você é uma pessoa escolhida de Deus, você pode ser uma pessoa honesta e pode ser desonesta. Mas uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer. A Bíblia diz que não tem nada oculto que não seja o quê? Revelado. Então, vamos lá. Então diz aqui, ó, nenhum poderia ter essa honra, só Deus que podia chamá-lo, né? Aqui os 5. Assim também como Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele quem lhe disse. Aqui ele vai citar o Salmo 110. Abre o Salmo 110. Salmo 110. Paulo estava falando para aquela igreja. Assim como Cristo se humilhou, ele glorificou a Deus. E ele fala aqui, ó, ele cita, por que Paulo cita o Salmo 110? Porque Paulo, ele estava pregando para aquela igreja que conhecia a lei. Mesmo eles sendo de Jesus, tendo a doutrina, eles conheciam a lei, porque eles eram judeus. Eles foram nascidos lá e sabiam a doutrina dos judeus. Então Paulo falou para eles, ó, assim como Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, tá vendo? Jesus chegou para Deus, Senhor, deixa que eu vou lá, deixa que eu vou ser o pastor daquela igreja, eu quero ser o pastor daquela igreja. Não adianta, porque Deus não escolheu. Amém? Não adianta você chegar aqui e dizer, não, a bispa Lúcia tinha que me escolher. Quem escolhe é Deus. Respeita a palavra de Deus. Entendeu? Então está escrito aqui, ó. Nem Jesus, ele se humilhou e Deus para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te
como em outro lugar também diz, tu és sacerdote, o 6, para, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, Lu? Era um sumo sacerdote antes do mundo. Quando Abraão foi dar o dízimo, ele que abençoou Abraão. É um tipo Jesus, sabe? Ele não tinha genealogia. Você vai ver falar muito sobre Melquisedeque lá na frente, nos capítulos 7, 8 de Hebreus. Nós vamos falar sobre Melquisedeque. Era um sumo sacerdote, ele que recebeu o dízimo de Abraão. Abraão tinha ganho uma batalha. Abraão tinha lutado com 5 reis e Deus deu a vitória a ele. Naquela época, o rei, quando eles iam para a guerra, quem ganhasse, pegava tudo que era do outro. Amém? Pegava tudo que era daquele rei, joia, ouro, roupa, comida, tudo de bom. Então ele tinha ganho 5 batalhas. Estava cheio, rico, Abraão. E ele quis dar o dízimo. Viu que é honestidade? Ele quis dar o dízimo. Conheço a senhora que ela disse, eu não vou dar, só dou o dízimo da minha pensão. Aí, ela tinha várias casas alugadas. Começou a ninguém pagar o aluguel a ela. Ela chegou perto de mim. Mas, ô Lu, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, não prospero em nada. Estou devendo, não sei o que. A senhora é dizimista, fiel. Sou fiel. Sou fiel. Entendeu? A senhora tem o quê? Aposentadoria, tudo? A senhora tira o dízimo certificado? Tiro. Só isso? A senhora tem outra renda? Não, eu tenho umas casinhas, sabe? Tem umas casinhas, uma vila de casa ali, tudo alugado. A senhora dá o dízimo da vila de casa? Eu não. Aí vamos conversar, sentamos. Aí ela, mas eu já ganho tão pouco. A senhora, quer saber? A senhora não dá nem o dízimo que a senhora ganha da sua aposentadoria, porque Deus não aceita. Ai, o que é isso? Deus não aceita isso não. Ou a senhora é fiel ou não é? Não. Ela saiu meio chateada comigo, né? Porque eu puxei as orelhas dela. Sabe o que aconteceu? Ela voltou e falou, ô Lu, eu comecei a orar a Deus e falei para Deus, se os meus inquilinos começassem a pagar, eu ia voltar a ser dizimista e ser dizimista também das minhas casas. Todos eles voltaram a pagar ela. Amém? As coisas de Deus, ou você é ou você não é. Ou você toma as atitudes, ou então você fica na sua. Jesus disse que os covardes não entrarão no reino de... Os covardes que ele fala aqui, não é você... É você não saber tomar atitude de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito Santo está te tocando. Amém? Então Abraão foi lá, por isso que ele cita isso. Na ordem de quem? De Melquisedeque. Tá? Na ordem de Melquisedeque. Tu és meu filho, hoje te gerei, como em outro lugar também diz. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações de súplica a quem podia livrar de quê? Da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua... Você sabia que Jesus foi ouvido? Aí você diz assim, mas Jesus, quando estava no Getsemane, Jesus disse assim, Pai, se de mim passa esse cálice. Ele não fala? E diz aqui que Deus ouviu ele. Ué, reparou? Olha aqui, ó. Tem coisa na Bíblia que você tem que olhar ali e pensar. Amém? Meditar. Ele diz aqui, ó. Ele quem? Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplica, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua... Aí você diz, Lu, se Jesus clamou lá no Getsemane, antes de ir para a cruz, pediu ao Pai, ele suou sangue. Conhece a passagem, né? Que ele suou sangue. Por que Jesus suou sangue? Porque ele ia para a cruz, ele ia ser crucificado também.
Mas Jesus estava angustiado. Sabe por quê que Jesus estava angustiado? Não era porque ele ia só para a cruz morrer por nós. Era porque ele, como Filho de Deus, ele estava na carne. Ele estava no seu corpo de carne. E ele estava separado de quem? Separado de Deus, gente. Jesus desceu da sua glória, se vestiu, como João fala, ele era verbo e se tornou. Então ele desceu da sua glória, veio em forma humana, e ele estava para receber todo o pecado da humanidade, toda a podridão do homem, desde Adão. Então ele estava sentindo angústia por ele estar longe de Deus. Amém? Da presença de Deus, porque ele estava longe, ele estava na terra. No seu corpo ele estava. Jesus já tinha sua glória com Deus no céu. Amém? Então ele estava angustiado, ele sofreu. Então ele sabia, e diz aqui que Deus ouviu. Por que Deus ouviu e não livrou Jesus da cruz? Pelo contrário, Deus deixou que todo o pecado viesse sobre ele. Ai, Deus é mau. Não. Ele era o único que podia resolver a nossa situação. Amém? Deus já tinha tentado com todos os profetas, com todos os homens, os grandes heróis da Bíblia, mas todos falharam. Só Jesus, que chegou até ali, era a única chance. O último dia, porque Jesus seria entregue. Quando ele acabou de orar no Getsemane, já estavam os soldados para prender ele, Judas já tinha traído ele, os discípulos começaram a fugir, ele ficou sozinho. Aí começou o Calvário do Senhor. Mas no último dia ele disse: está consumado. Aleluia! Está consumado. Vou voltar para o meu Pai. Vou voltar para a comunhão com Ele. Amém, igreja? Vou voltar para a comunhão que eu tinha antes com Ele. Mas agora vocês estão abençoados. Aleluia! Glória a Deus. Então, ele diz aqui, por causa da sua piedade. 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da quê? Da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amém? Abra sua Bíblia em Zacarias 6. Zacarias 6. Sabe onde que é Zacarias? É uma folhinha só. Você vai a Mateus, aí você volta Zacarias. Aí tem Malaquias, Ageu, aí tem Zacarias. Zacarias depois de Mateus. Você chega a Mateus e vira uma folhinha. Tem Malaquias e tem Zacarias. Cadê Zacarias? Está aqui, Zacarias 6:13. Acharam? Acho que eu vou botar um negocinho aqui com água para ficar assim, Tá? Que é bem melhor, né? Gruda na mão da gente isso aqui. 6:13. Zacarias 3:6. Achou? 6:13. Acharam? Então diz assim, Ele mesmo edificará o quê? O templo do Senhor, e será revestido de quê? De glória. Assentar-se-á no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. O que é ambos? Porque Jesus é Rei e Senhor e Salvador. Ele é Rei e sacerdote. Amém? Jesus, ele é Rei e sacerdote. Então ele está dizendo agora, ele como Rei, ele veio para o povo de Israel como Rei. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? Que todos gritaram: bendito o filho de Davi, né? Então Jesus veio como Rei. Ele rejeitaram, mas Jesus é Rei. Era o Rei de Israel. Jesus, eles rejeitaram, ele é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei.
E ele venceu o quê? A morte. Ó morte, onde está a morte? Dela é a vitória, ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, glória a Deus. Palma para ele, palma para o Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, aleluia! Jesus ressuscitou. Então ele diz aqui, ó, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. O corpo de Jesus que foi massacrado, o corpo dele que foi chicoteado, o corpo dele que foi cuspido, ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. E assim nós vamos ser redimido, vamos ser remidos também com o nosso corpo glorificado no Senhor. Ai, mas meu corpo é ruim, cheio de doença. Jesus vai renovar ele. Quando Jesus voltar, ele vai renovar seu corpo. Ah, mas se eu tiver morrido, ele renova, ele ressuscita você. Por isso que você tem que observar e ficar na palavra. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, ele pode vir no piscar de olho. Ele pode arrancar você da terra. Ah, vou lá na padaria. Aí chega, quando vai entrar na padaria, faz. Ué, eu vi a Lu entrar aqui na padaria, cadê a Lu? Sumiu, já era. Você que vai ficar é que vai enfrentar a besta. Amém? Nós temos que ser bem-aventurados na primeira ressurreição. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A nossa vida, a salvação, Jesus disse, perseguir até o fim. Amém? Perseverar até o fim. Nós temos que perseverar. Nós temos a salvação? Temos. Mas a gente vai desenvolvendo a salvação. Não, um salvo para sempre, salvo para sempre. Nós somos salvos para sempre, porque Jesus morreu por nós. Mas você tem que tomar posse daquilo que é seu. É mesmo? Eu digo assim, eu compro uma casa para você, toma aqui a chave. Ô Neide, toma a chave aí e vai morar na sua casa. Aí você diz, não, você me deu a chave, mas eu não vou ficar por aqui. Você tá o quê? Você tem que ir lá, abrir a casa, abrir a janela, tomar conta, botar móvel. É a sua parte. A nossa parte aqui é observar o quê? A doutrina do Senhor. Amém, igreja? Então ele diz aqui que Jesus é rei e sacerdote. O sacrifício que ele fez foi para sempre. Amém? Então diz aqui. Então vamos lá para Hebreus de novo. Vamos lá para Hebreus outra vez. Então ele como filho, Jesus passou por tudo isso, ele se angustiou, mas ele foi vitorioso. É o nosso Deus da salvação eterna. Ao 10, tendo sido nomeado por quem? Jesus foi nomeado por quem? Diz o versículo 10, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? Está vendo? Você vai falar mais uma vez de Melquisedeque. Lá na frente você vai saber sobre ele. Ele não tinha genealogia, ele não tinha família, mas era sumo sacerdote. Está vendo? E ele abençoou Abraão. Pode abrir sua Bíblia em Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 18 até o 20. Gênesis 14. (18 até 14, 18 até o 20. Fala do Abraão. Vamos ver. 14, 18, versículo. Melquisedeque abençoa quem? Abraão. Acharam? Melquisedeque, rei de quem? Rei de Sal. O que é Salém? Jerusalém. Ele é o rei de Jerusalém. Ele já era uma pessoa assim como Cristo.
Cristo, antes de vir à terra, ele já vivia com Deus. Amém? Então, ele mesmo abençoou Abraão. Amém? Ele mesmo abençoou Abraão. Então, diz aqui, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e o quê? E era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele ainda era Abraão. Deus ainda não tinha mudado o nome dele, ele ainda era Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas. E Abraão deu dízimo a ele. Amém? Ali já era uma representação de Cristo. O próprio Cristo abençoou Abraão. Amém? Então as pessoas, esse negócio de dízimo não se dá mais dízimo. Vai lá, está escrito. Antes da lei de Moisés, está escrito. Dízimo é perpétuo, enquanto existir a igreja do Senhor. Agora, o dia que Jesus voltar e retirar a sua igreja, você não precisa ser mais nada. Amém? Mesmo porque a gente não está aqui mesmo. Nem quero nem saber quem ficou, quem deixou para trás. Eu quero olhar para o meu Cristo. Quero olhar para a glória. Quero ver a Bispa Lúcia. Quero ver os grandes heróis da Bíblia. Olha, eu quero lá saber quem ficou. Olha. Você tem que zelar pela sua salvação, meu irmão. Jesus, ele é vida. E Paulo está ensinando para essa igreja. Vocês sabem que tudo que Jesus fez, ele é o sumo sacerdote. Vocês querem voltar novamente para a nova lei, para a lei de Moisés? Vocês querem praticar as coisas que era sombra? Nós estamos na graça. Paulo falou para essa igreja, nós estamos na graça. Por isso que Paulo não batizava, Paulo não fazia Santa Ceia, Paulo não fazia nada, Paulo só pregava e escrevia a doutrina de Deus. Amém? Aí chegava, Paulo estava preso. Às vezes Deus botava Paulo preso para poder ter tempo para escrever a doutrina, porque Jesus se apresentava a ele. Amém? Então a pessoa, eu já vi um pastor falar, isso aí foi Paulo que pregou. Falta de respeito com a palavra. Nem ele tem respeito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Está escrito que foram homens de Deus que escreveram. Não foi homem corrupto, não. Foi homens de Deus sagrado, consagrado a Deus. Né? Então você escuta muito baboseira por aí, cuidado. Por isso que você tem que estar sempre lendo a palavra do Senhor. Amém, igreja? Então, abra a sua Bíblia aí. Em João 14. João 14. Essa é a promessa para aqueles que estão firmes. Não se turbe o vosso. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais o quê? Vós também. Aleluia! Ele ressuscitou. 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 Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, morte, onde está a morte? E a vitória, né? Assim, ele ressuscitou, porque Jesus venceu a primeira morte. Qual foi a primeira morte? Pisou na cabeça da morte, que é a serpente, o diabo. Ele ressuscitou. Conhece, Alexandre? Vamos cantar ele. Jesus ressuscitou. Fala para ela, Jesus ressuscitou. Os discípulos falaram assim, Maria chegou e falou, Pedro,
O Senhor ressuscitou Pedro. Aonde? Lá. Pedro correu. Pedro não está mais aqui. Amém? Aleluia! Jesus ressuscitou, meu irmão. Glórias e glórias e glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Jesus está preparando a tua morada. Ele vai te dar a casa mobiliada. Ele vai te dar a casa mobiliada. Você não precisa de luz do sol. Você não vai precisar de nada, porque a luz de Cristo te iluminará. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.